A gente continua, dessa vez é o 4º episódio do Resgatando Juiz de Fora, em que a gente aborda a história da nossa cidade. Você já sabe, a gente está abordando de uma maneira completamente diferente com a que vocês estão acostumados. Desde a fundação, desde antes da fundação, com a expansão do nosso território, os escravizados, os trabalhadores e os protagonistas, dessa vez são os imigrantes. Juiz de Fora, assim como o Brasil, é um local de vários povos e a gente vai contar a história deles, que eles também, de forma braçal, também ajudaram a erguer a nossa cidade. Então, bem-vindos a mais um episódio do nosso Resgatando Juiz de Fora. Eu estava, na verdade, atrás daquela história sobre os imigrantes que não é muito contada. Fui perguntar ao professor Gasparetto quem eram esses imigrantes que aqui chegaram. Os imigrantes são uma parcela populacional que, sem dúvida, formaram a cidade de Juiz de Fora em grande medida. E esses imigrantes marcam até hoje a nossa cultura cotidiana. Nós temos aí vários nomes de ruas, de praças, de monumentos, de eventos que acontecem todos os anos na cidade que fazem referência aos imigrantes de diversas etnias que formaram a cidade. E essas etnias foram múltiplas, que formaram a cidade no decorrer do século XIX, desde o começo do século XIX, quando chegaram as primeiras levas de imigrantes aqui na nossa região, que chamamos Juiz de Fora. Dentre essas pessoas que formaram Juiz de Fora, como uma população de imigrantes, nós temos aí os italianos famosos em Juiz de Fora, os alemães famosos em Juiz de Fora, mas temos também a importante presença, em sentido quantitativo, que eu quero dizer, dos portugueses, porque em terceiro lugar, depois de alemães e italianos, foram os mais numerosos a formar uma população em Juiz de Fora. Mas para além deles tivemos também a participação de árabes que vieram para cá, sírios e libaneses que formaram a cidade, até dinamarqueses também vieram para cá em uma quantidade muito pequena, muito inferior, mas também formaram a população juiz-forana no decorrer do século XIX. E é claro, a gente não pode deixar de mencionar que a população africana também é uma população que é imigrante. Nós estamos no bairro Fábrica. A região tem tudo a ver com a história da imigração alemã em nossa cidade. Nós tivemos com a primeira chegada dos alemães de Juiz de Fora, tivemos a fundação de 2 colônias de imigrantes alemães na cidade. Uma na parte mais alta da cidade, que é a chamada Colônia Dom Pedro, onde hoje está localizado o bairro Borboleta, aquela região da Cidade Alta. E essa região aqui, que na verdade foi primeiramente formada por trabalhadores mais ligados a atividades urbanas. Essa região aqui era chamada, então, no contexto do século XIX, de vilagem. E aqui, nessa área em que nós estamos, nós podemos inclusive ver ali atrás uma chaminé de uma antiga fábrica de curtume. Estamos aqui em frente à antiga cervejaria do Josef Weiss, um alemão que produziu cerveja de forma pioneira aqui em Juiz de Fora, nessa região. E aqui no decorrer da rua nós temos muitas casas, construções, moradias que eram de imigrantes alemães e que por isso mesmo representam até uma arquitetura alemã na sua construção das moradias aqui na rua, que é fácil de perceber quando a gente faz uma caminhada aqui pela região. Essa é uma região, então, fundante de Juiz de Fora quando se pensa em presença de imigrantes na cidade e, sobretudo, na presença de imigrantes alemães, que trouxeram para cá os seus conhecimentos, seus modos de vida um pouco mais urbanos para essa região da cidade, em contraposição a um modo de vida mais agrário daqueles imigrantes alemães que moraram na Cidade Alta, onde hoje é a região de Borboleta, do bairro Borboleta, que na época representava a colônia Dom Pedro. Então, essa região da cidade tem uma importância muito grande para a imigração do município, especificamente ligada a um grupo populacional, que é dos alemães. E hoje essa região se chama Bairro Fábrica, em menção justamente às muitas fábricas que haviam aqui naquele contexto do século XIX, fundadas por imigrantes alemães que aqui vieram residir. Nós sempre escutamos a respeito da história de Juiz de Fora sobre a chegada de imigrantes que fundaram aqui grandes empresas ou que realizaram grandes construções. Não podemos ficar restrito a isso. A história dessa população diversa e numerosa vai além. Bem, uma historiografia tradicional costumava retratar o papel dos imigrantes em Juiz de Fora com um peso demasiado, atribuindo aos imigrantes a responsabilidade pelo desenvolvimento da cidade, pelo crescimento econômico, pela dinamização da economia da cidade,
releituras mais recentes, interpretações e investigações mais recentes no campo da história, que investigaram a presença de imigrantes na cidade, aprofundaram outros aspectos da formação social na nossa cidade, revelando que, sem dúvida, o papel dos imigrantes foi importante enquanto movimento populacional, componente de Juiz de Fora, mas que, na verdade, o grande capital que movimentou o desenvolvimento econômico e a dinamização econômica de Juiz de Fora não veio dos imigrantes, veio mais do setor cafeeiro, da produção cafeeira em Juiz de Fora, da dinamização proporcionada pelas riquezas do café nessa virada do século XIX para o século XX, quando os grandes barões do café, né, comandavam, tinham um domínio econômico e um domínio político muito grande, não só de Juiz de Fora, mas do Brasil como um todo, no final do Império e na Primeira República no Brasil. Vamos abrir aqui um parênteses para a fala do professor Pedro Machado, que reforça a história que estamos contando. Que o café dá uma estrutura econômica tão grande para Juiz de Fora, que Juiz de Fora vira uma centralidade para a qual existe uma forte migração. Uma forte migração. Pra você ter ideia do que eu estou te falando, Belo Horizonte é do final do século XIX, 1897. Belo Horizonte é a capital. Belo Horizonte era a capital. No censo de 1920, quer dizer, nós ainda estamos no auge da cultura cafeeira, Juiz de Fora tem o dobro de população de Belo Horizonte. Em 1920, tem o dobro da população que tinha a capital. Pesquisas mais recentes, como do Anderson Pires, como da Mônica Ribeiro, como a minha própria pesquisa de mestrado, como do Pedro Machado, também demonstram que o dinheiro que movimentou a economia da cidade vinha efetivamente do setor cafeeiro. E os imigrantes, na verdade, representavam um grande contingente populacional para o contexto da época, mas que estava mais ligado a um setor ou urbano ou agrário de pessoas mais pobres, ou pelo menos não tão abastadas quanto supostamente uma interpretação historiográfica mais tradicional tende a nos fazer levar a crer. Eram imigrantes mais empobrecidos e trabalhadores que diríamos ser mais normais, não exatamente enriquecidos ou abastados, que estivessem produzindo riquezas demasiadas para a cidade, a ponto de desenvolver a cidade e fazer da cidade de Juiz de Fora uma potência regional ou uma referência no estado de Minas Gerais. Então, dentre eles, mais uma vez, eu volto a lembrar que uma grande parcela dessas pessoas que vieram de outro continente morar aqui em Juiz de Fora era justamente a parcela dos escravizados, os negros, que moravam aqui e que, obviamente, não representavam a elite econômica e a elite política ou elite social da nossa sociedade. Sobre isso, quem pode ilustrar para a gente é o professor Eduardo Crochet, já que ele faz parte de uma família que, no passado, viveu essa realidade no bairro Floresta. Minha família é uma família que descende desses escravizados. Muitos ficaram lá após a abolição, né, a falsa abolição, a abolição incompleta, porque começaram a ter vínculo com a produção do café e outras pequenas produções que eles faziam ali. Mas a família, né, dos proprietários da fazenda lá de Santana, fazenda de Floresta, você tinha ali, eles começaram a fazer também uma transição para a industrialização. Então, fundaram ali uma fábrica, São João Evangelista, e ali começaram a produção do algodão e muitos dos descendentes desses escravizados passaram a trabalhar nessa indústria têxtil ali, inclusive a minha avó, a minha mãe e os meus tios, alguns primos também trabalharam nessa fazenda, nessa fábrica que funciona até hoje lá no bairro de Floresta. Por sua vez, os alemães tiveram desenvolvimento de indústrias nessa região, de fábricas nessa região que hoje é chamada de fábrica, onde está o bairro Vilagem. Os italianos também contribuíram com a sua participação em formação de algumas fábricas em Juiz de Fora, mas em geral estavam atrelados ou ao setor de serviços ou à produção agrária também, lado a lado com os escravizados durante um período de convivência entre os dois e depois lado a lado com os ex-escravizados com o pós-abolição, né?
E os portugueses, por sua vez, estavam aqui na região de Juiz de Fora há muito mais tempo por uma assimilação muito mais fácil, já que o passado histórico e cultural é muito mais atrelado entre Portugal e Brasil do que entre alemães, italianos e Brasil, seja por via da nossa própria colonização direta pelo Império Português ainda lá no final do século XV, né, a partir do século XVI, efetivamente, seja por conta da própria associação do idioma, a facilidade de trato na língua, ou mesmo por outras características culturais, como religiões compartilhadas em comum com a população daqui da região. Os imigrantes têm uma trajetória de luta, assim como grande parte da população da nossa cidade. Enfrentavam as mesmas dificuldades para a sua sobrevivência. De uma forma geral, então, essas pessoas estavam produzindo na cidade em benefício de outros grupos mais enriquecidos que estavam sobremaneira atrelados ao setor cafeicultor, a uma produção agrária, enquanto os imigrantes estavam no setor de serviços ou também no setor agrário, produzindo riqueza de outros setores da cidade. Isso, de forma alguma, isso é um demérito para a população imigrante que veio morar em Juiz de Fora, mas é uma releitura historiográfica que, de certa forma, desmistifica um pouco a atuação dos imigrantes na construção da cidade, na formação da cidade no século XIX e início do século XX, jogando luz a uma situação mais efetiva de vida desses imigrantes, que serve para a gente entender, por sinal, as dificuldades enfrentadas por essa população em Juiz de Fora, que era muito semelhante aos trabalhadores nativos, né, brasileiros, juiz-foranos, que aqui estavam e encontravam suas dificuldades no mercado de trabalho, suas dificuldades num contexto de ausência de seguridade social, de ausência de direitos trabalhistas, para uma população que não era efetivamente rica ou abastada. Como era a chegada dos imigrantes aqui em Juiz de Fora? No final do século XIX, ficou pronta e foi inaugurada em Juiz de Fora a chamada Hospedaria Horta Barbosa, que era uma porta de entrada de imigrantes europeus aqui na região da Zona da Mata. Então os imigrantes chegavam de uma forma mais unificada em Juiz de Fora, né, e eram hospedados nessa Hospedaria Horta Barbosa, de onde eles conseguiam seus contratos para trabalhos em fazendas da região. Daí, mais uma vez, a presença desses imigrantes ligados a setores agrários, né, de produção agrária, aqui na região da Zona da Mata, muitos deles se estabelecendo aqui no que se chama Juiz de Fora, mas lembrando que no século XIX Juiz de Fora era muito maior do que o município que nós temos hoje, então isso incluía Coronel Pacheco, incluía cidades vizinhas aqui a nossa, como Goianá, né? Também faziam parte desse território juiz-forano, e esses imigrantes eram espalhados então por essa região, por essas fazendas, para trabalhar aí no setor agrário, geralmente ligado ao setor de produção de café, né? A outra parte dos imigrantes eram direcionadas para os centros urbanos. Alguns criavam as suas fabriquetas, as suas iniciativas pioneiras na cidade de Juiz de Fora. E esses imigrantes então se espalhavam aqui por Juiz de Fora, construindo os seus ambientes de vivência e de sociabilidade. Esses imigrantes, que eram pessoas pouco enriquecidas, não eram abastadas, como alguns grandes nomes da cidade de Juiz de Fora, porque geralmente se menciona muito os imigrantes que são famosos, que dão nomes a ruas, dão nomes a prédios, dão nomes a algumas localidades da cidade. Mas eles são muito pontuais em relação à grande massa de imigrantes que estava presente aqui no século XIX, porque a grande realidade era de um setor populacional, de trabalhadores urbanos ou agrários, que vivia com dificuldades econômicas, dificuldades de sobrevivência aqui na cidade de Juiz de Fora, como qualquer outro trabalhador empobrecido da virada do século XIX para a virada para o século XX. A única diferença dos imigrantes era, na verdade, pior, porque eles enfrentavam mais dificuldades de inserção na sociedade, mais dificuldade de identificação cultural, sobretudo quando não era de língua portuguesa. Então, italianos, alemães, dinamarqueses, sírios, libaneses criaram suas próprias instituições, associações de ajuda mútua para poder promover seguridade social a esse grupo, né, de cada uma das suas etnias, poder também oferecer formas de lazer e de cultura típicas de suas próprias identidades e, por consequência, manter as manifestações culturais das suas terras natais aqui em Juiz de Fora.
Além de todas as dificuldades, acontecem dois grandes momentos que abalam todo o mundo e têm consequências também para os imigrantes que vieram para cá. Bom, no contexto do século XX, a situação dos imigrantes de Juiz de Fora ficou ainda um pouco pior por conta das duas grandes guerras mundiais. Vale lembrar que na Primeira Guerra Mundial o Brasil foi atacado pelos alemães durante a guerra e por conta disso declarou guerra à Alemanha. Então enviou aí um grupo de médicos e enfermeiras à Europa para tratar de feridos de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o Brasil voltou a ser atacado pela Alemanha em 1942 e mais uma vez declarou guerra ao eixo, né, da Segunda Guerra Mundial, às ditaduras na Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão, e voltou a tornar o ânimo contra essa população em Juiz de Fora, no Brasil e em Juiz de Fora, mais acirrado, né? Mais fervoroso contra eles. Já na Segunda Guerra Mundial, o Brasil mandou para a Europa um exército, né, para de fato lutar na Segunda Guerra contra italianos e contra os alemães, e por conta disso e por conta do ataque sofrido pelos alemães, pelos brasileiros, pelo exército alemão, a situação ficou ainda pior em relação aos alemães e italianos aqui em Juiz de Fora. Não só em Juiz de Fora, vale ressaltar, porque o governo Vargas, que vigorava naquele momento, a ditadura Vargas, estabeleceu leis no Brasil impedindo manifestação de identidade alemã no país, né, proibindo e fechando suas instituições, fechando seus estabelecimentos e qualquer outro tipo de manifestação que fizesse menção direta àqueles que eram então os inimigos declarados de guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os italianos e os alemães, que são mais pertinentes ao contexto populacional da nossa cidade. Mas a condição de guerra e de inimigo de guerra colocou sobre essas pessoas, esses imigrantes na cidade de Juiz de Fora, um símbolo de verdadeiro inimigo na cidade. Então eles passaram a ser perseguidos, as suas instituições foram apedrejadas, foram forçadamente fechadas e a situação, mais uma vez, para os imigrantes, e aqui especificamente italianos e alemães, se tornou ainda pior na cidade. Não foi nada fácil a trajetória dos imigrantes durante esse tempo, entre meados do século XIX e até meados do século XX. Mas e de lá para cá? Como foi a caminhada dessas pessoas na cidade? Na segunda metade do século XX, até os dias de hoje em Juiz de Fora, essas associações de imigrantes elas permaneceram existindo, mas em contextos diversificados, uma vez que as condições de direitos sociais e trabalhistas no Brasil foram ampliadas à população com o passar do tempo, né, com o pós-ditadura Vargas, com a redemocratização do Brasil, depois até mesmo durante um novo período de ditadura e novamente durante a redemocratização pós-1988. A essência de formação das associações trabalhistas dos imigrantes em Juiz de Fora, que era garantir meios de sobrevivência para essas comunidades aqui na cidade, ela se desfez, porque havia outro cenário existente já de suporte aos trabalhadores na cidade, provendo outros tipos de benefícios que não eram comuns na virada do século XIX para o século XX. Então, de uma forma geral, as associações de imigrantes em Juiz de Fora passaram a ser associações mais recreativas, que preservam suas identidades, suas manifestações culturais, que unem a população que é descendente de imigrantes alemães, portugueses, italianos, sírios, libaneses, para citar alguns exemplos aqui na nossa cidade, e por conta disso nós temos muitas manifestações culturais nesse sentido que podem ser percebidas na vida do dia a dia da cidade de Juiz de Fora. Nós temos aí todos os anos a grande festa alemã, que é um grande evento da cidade de Juiz de Fora, um grande evento cultural, né, um patrimônio da cidade, de preservação da memória da população alemã que aqui formou essa cidade, participou da construção dessa cidade na virada do século XIX, desde meados do século XIX e no início do século XX, né, mantendo então as suas características culturais. Temos também a presença da Casa de Itália, que reforça, foi criada ainda na década de 1930, mas que reforça a tradição cultural dos italianos na cidade. Temos a Associação Portuguesa, localizada lá no bairro Aeroporto, que também promove uma festa nacional, né, de celebração da tradição portuguesa na cidade, da cultura e da identidade portuguesa, né. Temos agora, mais recentemente,
as festas que manifestam a cultura de povos africanos aqui na cidade de Juiz de Fora, né? Está acontecendo em Juiz de Fora este ano uma dessas edições de manifestação da cultura, celebração da cultura, identidade e gastronomia dos povos africanos que formaram a nossa sociedade, né? E temos a também visível presença dos sírios e libaneses, que formam uma entidade, uma associação em Juiz de Fora, a sírio-libanesa, em Juiz de Fora, presente também na cultura do dia a dia, no senso comum do linguajar das nossas festividades, no linguajar dos nossos lugares de presença em Juiz de Fora, né? Das manifestações culturais mais diversas que formam a nossa cidade, com a presença dos imigrantes hoje, com as suas imagens, tradições, culturas e identidades que são sempre celebradas. A gente termina esse 4º episódio do Resgatando Juiz de Fora, bem aqui em frente, aonde antigamente era a cervejaria Weiss, um ponto simbólico importante da imigração alemã. Vocês acompanharam a gente no resgate dessas memórias da nossa cidade, dessa vez como protagonistas os imigrantes de várias nacionalidades. Eles ajudaram a erguer a nossa cidade também. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, vamos continuar caminhando na semana que vem em mais um episódio de Resgatando Juiz de Fora, em que vocês estão convidados. Até lá!